Ô, Ricardinho, eu falei aqui ontem que a gente precisava falar sobre o Santos. Precisamos falar sobre o Santos, que eu saí do Brasil com o Santos começando a Série B voando bem, fazendo a parte dele, entrou numa ladeira abaixo, despencou nas últimas semanas, tá em sétimo lugar hoje, recebe o Goiás na Vila Belmiro, e pelo que eu tô lendo aí, você vai me ajudar, o Carille tá ameaçado. É isso mesmo, Ricardinho? Faça pra gente um rápido resumo aí do que tá acontecendo nesse momento do Santos. Bom, vamos lá, André. São 10 jogos na Série B, 5 derrotas, 5 vitórias, 15 pontos ganhos, 4 derrotas seguidas. A última vez que o Santos tinha conseguido feito a façanha de perder 4 jogos seguidos, a gente estava na pandemia em 2021. Nem aquele time de pé de rato que caiu o ano passado para a Série B do Campeonato Brasileiro conseguiu a proeza de perder 4 jogos seguidos. O Santos está, sim, num buraco na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo de hoje, logo mais, 7 da noite, no estádio Urbano Caldeira, na Rua Princesa Isabel, número 77, é um jogo de altíssimo risco. Parte do estádio ainda está interditada por aquilo que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, então as torcidas organizadas não poderão ocupar o espaço que elas costumam ocupar, vão ter que ficar de um outro lado e sem poder colocar faixa nem camisa. Se o Santos não ganhar o jogo de hoje, é um jogo que no final da partida podemos ter, mais uma vez, muitos problemas. Fábio Carille está, sim, pendurado como carne no açougue. Se o Santos não vencer o jogo hoje, acho muito difícil ter a continuidade do trabalho do treinador na Vila Belmiro. Não estou falando aqui nem empate. Empate pode até ser que continue, mas uma derrota, pelo que a gente conhece do Santos e tem informação, acho muito difícil. Hoje, André, ele vai ter a volta dos chamados titulares. Ele vai colocar em campo aquilo que ele acha e aquilo que ele tem de melhor. Mas é um jogo de alto risco, é um Santos que está no buraco, está no espiral, e a minha única preocupação é se esse time virou o fio. Se a gente sabe, se esse time virou o fio, dificilmente ele vai conseguir reagir no campeonato. É um Santos bastante pressionado, que hoje está a 6 pontos dos líderes da competição, América e Operário, que venceu o Santos na última sexta-feira, e o Santos já está a 6 pontos da zona do rebaixamento. É complicado, né, cara? O Santos ele começa o campeonato com 4 vitórias em 5 jogos. E aí ele vem de 4 derrotas seguidas. Aliás, ele começa o campeonato com 5 vitórias de 6 partidas. Das 6 primeiras rodadas, ele só perde pro Amazonas. Ele ganha as outras Perfeito. 5, né? E aí ele vem de derrotas na sequência para América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto em casa, Novo Horizontino e a última delas pro Operário. Então, vamos ver aí. O Morelos tá indo embora, é isso, Ricardinho? Eu não devia nem ter chegado, né, André? Está indo embora assim para o Júnior Barranquilha. O Santos está até brincando aqui, né? Se quiser levar, de graça, o Santos não quer nada, porque o Morelos custa 420 mil por mês e a partir de janeiro volta a custar 900 mil. Então o Morelos deve estar saindo mesmo. A gente também tem a saída do Nonato, que pode ir para o Vasco. Aliás, o Vasco tem sido uma grande mãe para o Santos, né? Levou Delivery of the Zaga, levou o jogador argentino lá, o tal do Carvajal, levou o Juan Seco e está levando o Nonato aí, parece que por empréstimo até o final do ano. O Casares é outro que está deixando o Santos Futebol Clube. E assim, André, não vai ter muito o que fazer. O Marcelo Teixeira vai ter que se virar, porque se esse time aí não contratar pelo menos 6 jogadores, acho muito difícil o Santos voltar à Série A. Você tem jogadores que não podem mais jogar, André. William Bigode, com toda a história que ele tem que ter um pouco de hombridade, procurar Alexandre Tadeu Galo e pedir rescisão de contrato. O Patrick, que chegou há 2 meses, diz que o Vitória quer agora. Pode ir embora também. O cara não consegue entrar em forma para jogar. Então, o Santos fez algumas contratações que pareciam boas, mas nesse momento são contratações que deixam o torcedor ainda mais irritado em ver esse time jogar. É um momento muito preocupante. E assim, André, hoje eu tenho muitas dúvidas se o Santos voltará à Série A do ano que vem. Hoje dá para dizer que está muito complicado pensar
no Santos de volta à Série A do ano que vem. Ô, Ricardinho, essa informação que você me traz, ela não só me preocupa, porque eu me preocupo com o Santos. O Santos é a maior camisa do futebol brasileiro, do futebol do lado de cá do mundo. Tirando a Europa, tirando a camisa do Real Madrid, irmão, camisa mais importante do futebol do mundo, pra mim, é a do Santos. E eu sei que muita gente vai me chamar de louco porque muita gente despreza a história. Mas pra mim, a camisa do Santos é a mais importante, não só da história do futebol brasileiro. Mas enfim, a discussão não é essa. A discussão é a seguinte: o torcedor do Santos que escuta você falando que o Santos precisa de 6 contratações, o torcedor vai falar, o torcedor que analisa friamente, ele vai falar, pera um pouquinho, 6? Não vai dar! Vai ser que nem o Neto aquele dia. Não vai dar! Não vai contratar 6 jogadores pra chegar e jogar, o Ricardinho. O Santos precisa de um goleiro, né? O João Paulo está fora até o ano que vem. O Brazão, infelizmente, ele atrai o gol. Ele atrai o gol. É inacreditável, inacreditável. O Santos vai perder o Joaquim, provavelmente, no meio do ano. Vai precisar de 2 zagueiros, porque o Santos só tem Gil e Joaquim. O Jair não joga com o Fábio Carille, a gente não entende por quê. Pergunta, o Carille fala que ele não está pronto ainda. Então já falei em 3 aqui, tá? Um goleiro, 2 zagueiros. O Santos precisa de um armador, porque o Juliano, ele tá que nem orelha de ovelha, você não vê ele em campo, então precisa de um camisa 10. O Santos precisa, então já falei aqui em 4. O Santos precisa de mais um jogador de lado e o Santos precisa de um centroavante, porque o Santos só tem o Furt como centroavante, porque o William Bigode nada é melhor um cone, e o reserva do William do Furt vai jogar, porque o Furt vive muito mais fora do que dentro. Então, numa passagem rápida aqui, já te falei de 6 reforços que o Santos precisa. E não adianta trazer Serginho, porque é parça do Neymar. Não adianta trazer Serginho, que estava jogando a 4ª divisão do futebol brasileiro e só veio porque era parça do Neymar. Se for para trazer amiguinho, não vai subir, pô. Você sabe, Ricardinho, pra gente encerrar, que no Campeonato Paulista eu levantei essa bola algumas vezes e não estava sozinho nessa porque muita gente falou sobre isso. O Santos estava montando um time de Série A. Jogadores mais experientes e tal. E a gente estava vendo o bom resultado no Campeonato Paulista, o bom encaixe que o Carille trouxe e tal, mas olhando e pensando no seguinte: a prioridade do Santos no ano é Série B. Passar, voltar para a Série A. A segunda prioridade do Santos no ano, Série B. A terceira, Série B. Quarta, Série B. O Santos precisa voltar para a Série A do futebol brasileiro. É uma necessidade. E a gente ficava se perguntando, será que esse é um time para a duríssima e física Série B? E, sabe, com jogos muito difíceis que não são muito resolvidos só na técnica, mas também na força. Talvez esse não seja um time de Série A, Ricardinho. Não, é isso. É Não, um não time seja, de Série A. não seja um time de Time Série de Série B. B, né? É isso, porque você pega, por exemplo, André, os outros times que estão brigando, você pega o Goiás tem um centroavante argentino que rodou aí a América do Sul inteira. Você tem o Galhardo, que é um bom jogador, você tem o Regis, você tem o David Braz, mas você pega o volante do Goiás, por exemplo, é um cara que está talhado para jogar a Série B. Você pega o Santos, tem o JP Sherman, que é muito bom, o Gil, que é jogador de Série A, tem o Joaquim, mas você não tem jogador de Série B, isso que você falou, jogador de força. O cara de força no Santos hoje chama o Imperador, o Julian Furt. Esse é o cara de força que você tem. Você traz um Patrick, você, de repente, vai utilizar na força, mas o cara tá mais gordo que eu. O cara tá mais gordo que eu. Entendeu? Você tinha que ter, sim, pensado em montar um time com vários jogadores rodados de Série B, porque é o que você falou, é de enfrentamento, é jogo físico, muitas vezes é na empurrância que você vai ganhar um jogo, e o Santos não tem força para ter essa empurrância. Contra o Operário, até tentou, até teve um gol bem anulado do Furt no último lance do jogo, mas, de novo, no Furt, um cruzamento para a área, não dá para ter muita técnica na Série B, que é muito mais imposição, é muito mais um jogo físico, em vários momentos.
Ontem eu estava assistindo Guarani e Ituano 3-3, coisa de louco, coisa de maluco o jogo lá em Jogo do Campinas ontem. Então, o Lanterna contra o vice-Lanterna. 3-3, um jogo louco, cara, um jogo maluco, com gols nos acréscimos, porque é força. Fisicamente, o Santos está morto. O Santos morre fisicamente. Agora, hoje, para o Carille, é vida ou morte. Ou ele ganha o jogo ou ele vai ser demitido. Só que hoje ele vai ter Brazão atrai o gol como goleiro, JP Sherman, Joaquim Gil e Escobar. Escobar é aquele jogador com muita vontade, que nem você estava falando aí no programa. Eu também tenho vontade pra caramba. Ponto. Aí você tem a dupla de volantes que está muito mal. Foi uma ótima dupla de volantes do Campeonato Paulista, mas esqueceram a bola no Paulistão. João Schmidt, Pituca e o desaparecido do Juliano. Aí você vai ter Pedrinho, Furt e Guilherme. Lembrando que Furt e Guilherme voltaram às pressas contra o Operário e nenhum dos dois tem condições físicas de jogar 90 minutos. Mas vão começar o jogo. Ou o Santos ganha o jogo hoje, ou a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Polícia Militar do Estado de São Paulo. Reforço na Vila Belmiro hoje, que se der mercadoria depois do jogo, sei lá o que vai acontecer, viu, senhor André?